Doutora Alex, a doutora Cláudia levantou uma questão muito importante aqui, que eu quero tocar mais com a senhora, que é essa questão desse tempo extremamente seco que está predominando em praticamente todo o país. Ela bem lembrou que nessa semana nós tivemos aqui em São Paulo um recorde mundial de qualidade muito ruim do ar. E além disso, tem a questão da gente sentir os olhos ressecados. Usando ou não lentes de contato, a gente sente os olhos ressecados. E tem a questão da poluição também, nesse tempo muito seco, que acaba agravando a presença dos resíduos aqui na nossa atmosfera. E aí, para quem usa lentes de contato, quais são os cuidados mais importantes em relação a esse aspecto que eu levantei? Claro, eu só vou complementar a fala da Cláudia. Uma outra coisa que eu acho muito importante e que as pessoas acabam negligenciando é o estojo onde guarda a lente. Então, esses estojos, eles têm que ser higienizados, tem que ser bem... a gente orienta o paciente a lavar esse estojo e secar bem depois. E ele também tem um período de troca recomendado, tá? Então, tem pacientes, às vezes, que chegam, eu comprei esse estojo bonitinho, estou usando ele há 1 ano. Então, não, a gente, de tempos em tempos, tem que fazer a troca também do estojo, porque ele acaba sendo um veículo que pode levar a infecção, né? Então, ele pode estar contaminado e acabar passando isso para a lente, consequentemente para o olho. Bom, falando sobre a sua pergunta, esse tempo realmente, está afetando todo mundo, o ar está muito ruim. E em relação aos olhos, principalmente em usuários de lente de contato que vão acabar sofrendo um pouco mais com essa poluição, a gente tem algumas dicas, Então, primeiro, mantenha-se muito hidratado, Beber bastante água, lembrar de beber bastante água ajuda. Se você estiver em um ambiente onde você consiga ter equipamentos para umidificar o ar, eles são ótimos, que aumenta a umidade do ar, então traz mais conforto. Então, isso também é uma coisa bem interessante de ser feita. Em ambientes de escritório, que a pessoa está usando muita tela, muito ar-condicionado, a gente tem também algumas dicas. Então, evite sentar em frente ao aparelho de ar-condicionado, que o vento vem direto nos olhos, Então, isso também gera um desconforto. E para quem usa muita tela, que eu acho que hoje em dia é a realidade da maioria da população, se não é a tela do computador, é a tela do celular, é fazer intervalos. Então, a gente até fala que tem uma regra que é 20, 20, 20. Então, a cada 20 minutos de uso de tela, a gente recomenda uma pausa de 20 segundos e aí você parar um pouquinho, beber uma água, tirar um pouquinho o olho, porque quando você está fazendo uma leitura, usando uma tela, a gente diminui a frequência do piscar. E quando a gente pisca, que a gente tem a renovação do filme lacrimal. Então, se você está muito tempo fazendo uma leitura, usando um computador, você pisca menos, então o seu olho acaba ficando ainda mais ressecado. E para alguns casos que o paciente está realmente muito incomodado, existem hoje no mercado várias lágrimas artificiais, Existem diversos laboratórios, cada uma com sua particularidade. Então, se mesmo com essas dicas, mais usuais do dia a dia, de umidificar o ambiente, fazer pausas, manter hidratado, o paciente ainda está muito sintomático, a gente recomenda o uso desses colírios, que são lágrimas artificiais, para aumentar a hidratação do olho e, consequentemente, trazer mais conforto. Para quem usa lente de contato... Imagino que tenha critérios até, Alex? Você não pode usar muito, imagino, Tenha uma periodicidade recomendável. Sim, exatamente. Existem colírios que têm conservante na fórmula, existem colírios sem conservante. Então, o seu oftalmologista vai conseguir te recomendar para o seu caso qual é o melhor. Inclusive, hoje em dia a maioria dos lubrificantes são compatíveis com lente de contato, mas não são todos que são. Então, para o usuário de lente de contato, é importante que o oftalmologista dele passe uma lágrima artificial que seja compatível com o uso da lente. Porque um colírio que não é compatível com a lente, ela pode acabar gerando dano à lente. Então, como a doutora Cláudia falou muito bem, uma lente que o fabricante recomenda, por exemplo, o uso por 30 dias, se ela sofrer algum dano por um colírio, alguma coisa que gere uma agressão na superfície da lente, você vai estar diminuindo
a vida daquela lente. Então, essa orientação é muito importante, né? Se você estiver usando um colírio que você não sabe se pode ou não ser usado com a lente, o ideal é você retirar a lente e aplicar o colírio. Mas existem hoje vários colírios que podem ser usados junto com a lente. Por isso que a orientação do oftalmologista é muito importante, que ele vai te orientar já quais colírios podem ser usados nesses casos.